Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Eu creio, em nome de Jesus, nós declaramos que venha sobre você, sobre a sua família, você que precisa, venha uma unção de cura divina, de milagres criativos. Eu declaro, eu profetizo na tua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida ouvinte, da cabeça aos pés. Eu quero repreender agora todo espírito de enfermidade, toda doença vai saindo agora, em nome de Jesus. Nós damos um decreto no mundo espiritual e eu acredito nesses decretos espirituais, porque Jesus diz que no nome dele nós vamos orar e as pessoas serão curadas. Então, com a minha fé, junto com a sua fé aí, já está curado, já está abençoado. Receba o teu milagre hoje, neste 1º de outubro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mensagem de Deus para o seu coração. Muito bem, meus amados, eu estava pedindo a Deus uma palavra para o dia de hoje, logo pela manhã, em oração, e falando: Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente hoje? O que o Senhor quer falar com o povo que nos ouve pelo rádio e também no canal do YouTube? E veio essa palavra silêncio. É isso mesmo, silêncio. Silêncio. E observando aqui no dicionário, né, essa palavra silêncio é a ausência total ou relativa de sons audíveis. E por analogia, o termo também se refere a qualquer ausência de comunicação, ainda que por meios diferentes da fala. Silêncio, olha que interessante, silêncio. E o que o silêncio nos ensina? O silêncio. O silêncio nos tira da zona de conforto, abala nossas estruturas, nos deixa vulneráveis e mais sensíveis àquilo que antes estava oculto. O silêncio tem a capacidade de iluminar nossa consciência para as realidades mais confusas e ajuda no processo de compreensão e esclarece nosso entendimento. Então, meu amado e minha amada, a Bíblia, ela fala, Salomão, ele escreveu aqui, inspirado por Deus, né? Naturalmente, ele fala sobre um texto muito famoso, que ele diz que há tempo para todas as coisas, né? Ele fala primeiro que há tempo de plantar e tempo de colher, mas ele também fala que há tempo de você falar, há tempo de você falar, mas ele também diz que há tempo da gente ficar quieto, em silêncio. Está escrito aqui, ó, vou mostrar na Bíblia, Eclesiastes 3, né? Ele diz justamente o tempo de falar e o tempo de ficar quieto. Então, e como o título é Silêncio, a pergunta é: você tem estado em silêncio para ouvir a voz de Deus? Porque hoje o mundo está agitado, as pessoas, nós humanos, estamos correndo para lá e para cá, é um corre-corre, todo mundo tem uma agenda diária, seus compromissos, trabalho, estudo, né, lazer, tem tudo, de tudo um pouco, né? Faz parte, é assim que é a vida, né? Mas às vezes precisamos ficar em silêncio para ouvir uma direção que Deus vai nos dar. Deus pode falar num barulho? Pode, Deus fala do jeito que Ele quiser, Deus é Deus. Mas nós, às vezes, no corre-corre da vida, nas preocupações da vida, na ansiedade, e às vezes você não cultiva o silêncio para ouvir Deus, para refletir. Então é importante analisarmos, estamos iniciando mais um mês. E todo mês, eu penso o seguinte, que todo mês vai ter momentos bons naquele mês respectivo, momentos de alegria, de felicidade, de bênçãos, né? Mas também dentro de um mês pode acontecer algumas coisas que talvez possam nos entristecer. A gente sabe que tem essa possibilidade. Só que você não pode trabalhar com o negativismo. Não pode trabalhar em ser uma pessoa pessimista.
Você tem que ser otimista com relação à vida. E esse otimismo tem que estar vinculado a ouvir a voz de Deus, a ouvir a instrução de Deus, a refletir a vida e saber que existem os problemas. Mas para tudo também tem uma solução. Tudo tem solução. Para tudo tem a solução, tem o tempo oportuno. Então o silêncio, até mesmo comparando com nossos ouvidos, se você tiver algo barulho, onde eu moro começou uma construção, próximo de onde eu moro uma construção de um empreendimento imobiliário. Legal, que bacana, ver a construção, mas às vezes atrapalha o barulho das máquinas e vão ter que aguentar até terminar a construção. Então, todo barulho às vezes realmente atrapalha você prestar atenção em algo, ouvir algo. E às vezes, tirando esse barulho de um maquinário, de uma máquina, de alguma coisa que está fazendo barulho, né, o próprio trânsito, né, causa muito barulho. Mas às vezes, muito barulho é na nossa mente, é na nossa cabeça. É dentro de nós estamos assim, com muito barulho, muita turbulência, muita preocupação. Preocupado com o dia de amanhã, preocupado, meu Deus, será que vai dar certo? Será que esse mês vai ser melhor? Aí você começa a ficar no será. Eu quero encorajar você, não dizer que será. Diga, está melhor hoje, porque você está vivo. Deus está te dando vida. Deus está te dando a oportunidade de respirar. Deus está te dando a oportunidade de você contemplar tanta coisa boa. Pelo menos aqui na nossa cidade, em Curitiba, nesse momento há um sol maravilhoso. Você contemplar o sol, as nuvens, você contemplar as árvores. É interessante, eu venho falando essas coisas para você valorizar, porque de repente essa turbulência na nossa cabeça, preocupações, a gente acaba esquecendo de valorizar algo que está próximo da gente. Todos nós, eu também sou humano igual você. Não sou anjo, não tenho asa nem nada disso, mas somos sensíveis e queremos ouvir a voz de Deus. E às vezes você vai ter que pegar um pouco de silêncio, sabe? Se silenciar. Às vezes falamos demais. E às vezes falamos coisas que nem precisava ser falado, dito. E a gente tem aprendido na Bíblia que as palavras, elas têm vida. As palavras, elas trabalham, as palavras têm poder. Então, a gente ficar murmurando, ficar maldizendo, só vai levar a gente para pior. Então, muitas vezes é necessário ficar em silêncio. Às vezes, até quando você escuta alguém falar algo diretamente para você, às vezes tem que ficar em silêncio. Nem tudo eu tenho que dar resposta. Nem tudo eu vou ter que responder. Às vezes o silêncio, ele também fala. O silêncio também é uma linguagem. Às vezes o silêncio não é bom, Às vezes você vai ter que falar, mas aí é você que tem que saber esse silêncio, para você se ouvir, para você ouvir Deus e para você fazer reflexões. Como que você está? Como que você está tendo? Como que está sendo as suas atitudes diante de uma situação, de um problema, diante de uma situação que você tem que resolver? Então, às vezes, é necessário ficar calado, se acalmar os ânimos. A gente tem visto, nos dias atuais, principalmente no Brasil, tanta coisa arada acontecendo, tantos falatórios, tantas pessoas, às vezes até perdendo amizades, perdendo interesse por certas pessoas, porque às vezes está sendo um assunto que tá falando demais, Parece que pessoas que querem se impor, quer ser o dono da verdade, quer manipular as pessoas, essa coisa toda, Então tudo isso aí gera muito desconforto, Então eu dou um conselho para você, meu amado e minha amada ouvinte. Busca refletir sobre a questão do silêncio. Eu não estou falando que você vai ficar mudo e calado, não é isso. Todo mundo pode falar, tem direito de falar, e cada um é responsável por aquilo que fala. Mas o silêncio para você ouvir mais Deus, sabe? Tem hora que eu dou uma olhada assim e fico pensando, Jesus, eu não quero encher minha agenda de trabalho, mesmo sendo trabalho na obra de Deus, pregar. Às vezes você tem que fazer umas reflexões e analisar. Pera lá, eu preciso fazer uma escala de valores.
Às vezes eu preciso melhorar minha agenda. Isso é uma dica que eu dou para você e eu tenho buscado fazer isso também, não é? Às vezes, principalmente os cristãos que estão envolvidos, talvez dos pés à cabeça com a obra, né? Em nome da obra, faz cada coisa que às vezes Deus nem pediu para fazer, né? Às vezes acontece até tragédias por aí que a pessoa vai fazer em nome da obra e morre, né? E Deus não mandou fazer aquilo, né? Então, tem muitas coisas, minha gente. Preste atenção nisso aqui. É um conselho de amigo. E eu estou tentando praticar isso também. Não é porque em nome da obra você deve fazer tudo. Será que Deus está pedindo para você fazer isso? Será que não é você que está empolgado? Você que está querendo fazer? Será que você de repente está querendo agradar os outros em nome dessa obra, entre aspas, né? Em nome da obra, entre aspas, né? E às vezes a pessoa está fazendo algo, mas o dono desta obra, vamos assim dizer, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, né? Jesus, de repente ele está vendo lá. Está cheio de gente com a agenda lotada. Tem gente que se tivesse o 8º dia, já enchia o 8º dia, se existisse 8 dias na semana. Pense nisso. Vamos refletir, minha gente. Reflexão é isso. Você tem que parar, pensar. É isso. Talvez alguma doença que você está passando no momento, algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema, é justamente porque você não está sabendo descansar no Senhor. Você não está sabendo colocar em prática os princípios da palavra. Descansa no Senhor, espera nele. Talvez é porque você não tem conhecimento da palavra, talvez você não entendeu o que Deus está falando e você acha que o muito fazer vai trazer resultados. Não, às vezes não é o muito fazer, talvez é o fazer pouco, mas com qualidade. Caprichar um pouco melhor. Não tem um ditado que diz assim que a pressa é a inimiga da perfeição? É a mesma coisa quando você tem um compromisso e você tem que sair da sua casa para aquele compromisso e você sai atrasado. E vamos supor que você está indo com o seu carro e está atrasado. O que acontece? Você acaba tendo que correr um pouco mais, tem que se cuidar com, né, a quilometragem de cada lugar tem um limite, né? Mas ao mesmo tempo, quando você está atrasado, parece que todos os carros que estão à sua frente, eles estão lerdo. Mas não é que eles estão lerdo, é você que saiu atrasado. É você que tinha que ter saído mais cedo. Então tem coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente faz errado. Entendeu? Então aí a gente quer usar a pressa, a rapidez. E às vezes dá certo. E às vezes é perigoso. Quando a gente quer acelerar uma coisa, porque a gente atrasou, daí a gente quer fazer de qualquer jeito ou acelerar o processo. Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou focando a palavra silêncio. Às vezes, para você ter uma vitória espiritual, você tem que entrar no silêncio de Deus. O silêncio. Agora eu vou ler um texto bíblico. Preste bem atenção aqui. Eu vou ler um texto, eu não vou contar toda a história, aí se você quiser, você lê na íntegra depois. Mas em Josué capítulo 6, aqui conta a história como Jericó foi destruída. Houve todo um movimento ali da parte de Deus. Eu vou ler algumas coisas, mas o foco aqui é o silêncio. É o silêncio. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Preste atenção que aqui estava tendo tudo uma orientação de Deus ali para Josué fazer todo esse trajeto dessa forma que eu acabei de ler para vocês. Mas preste atenção agora em Josué capítulo 6, verso 10. Olha só. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Você entendeu aqui a leitura? Depois você lê todo o capítulo, você vai compreender muito bem essa nossa reflexão. Aqui podemos dar esse título, né? Silenciando a incredulidade. Eu falei de silêncio. Então nós temos que calar a incredulidade. A incredulidade da nossa vida tem que ficar calada. Não pode nem abrir a boca a incredulidade. E a gente percebe na Bíblia que muitos textos sobre a palavra de Deus, ela nos instruem a esperar por Deus. Esse esperar por Deus aqui, meu amado, se você não compreender, você começa, como diz os antigos, colocar a carroça na frente dos bois, colocar os pés pelas mãos. É muito importante o esperar por Deus. Ou seja, a permanecer imóveis, ficar em silêncio perante Ele, perante Deus. Olha o que Deus disse aqui em Êxodo 14, o verso 13 e 14. Olha Deus dando a instrução aqui. Olha, preste atenção nisso aqui, muito forte. Êxodo 14, verso 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Deus está sempre recomendando a gente confiar nele, a gente esperar nele. Porque às vezes, como eu disse agora há pouco, às vezes em nome da obra de Deus, a gente avança o sinal e Deus não mandou avançar. Você começa a fazer coisas achando que está agradando a Deus e às vezes está atrapalhando o agir de Deus. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo você entender o que você precisa entender para ter uma vida frutífera, uma vida feliz, uma vida abençoada. Vida feliz, abençoada, próspera, não é isenção de problemas, obviamente. Mas nós temos que entender que Deus falou também com outros homens de Deus, falou com Josafá, falou com Davi. Olha só o Salmo 37, versos 7 e 8, Salmos 37, o verso 7 e 8. Está tudo na palavra, minha gente. 37, o verso 7 e 8. Olha o que Deus está falando nesta manhã, nesse início de mês. Olha que forte. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Olha a recomendação, deixa a ira, abandona o furor. Eu tenho visto nos dias atuais, no mundo inteiro, no Brasil, então, nesses dias, que tem de filhos e filhas de Deus tão irados, indignados.
né? E eles começam a se manifestar nas redes sociais, nas plataformas, né? Enquanto a gente está pregando o evangelho, outros, né, acabam falando até demais e começa a ter outros problemas. Então, meu amado, a palavra do dia, para que tenhamos 31 dias de bênçãos, é nós silenciarmos a incredulidade. Isso é confissão de fé, minha gente. Isso é fé. Isso é tremendo. Então aqui, Josué manda que os filhos de Israel mantenham silêncio total, à medida que caminham ao redor da cidade de Jericó. Deus deu a orientação. Deus falou para Josué como ele tinha que orientar o povo, seus líderes. E assim Josué fez. Mas ao povo ele disse, gente, fica quieto, fique em silêncio, não converse, silêncio total. Porque Deus está agindo. Deus está agindo por nós. Deus está lutando por nós. Acalma o teu coração. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Então, meu amado e minha amada ouvinte, a lembrança de que o castigo recebido por Israel de ficar 40 anos no deserto foi resultado dos murmúrios das pessoas incrédulas, sem dúvida, estava na mente de Josué. Josué viu aquele povo. Josué, ele era o assessor direto, o futuro sucessor de Moisés. Então Josué, na mente de Josué estava aquele murmúrio do povo da época. Então agora Josué falou, gente, fica quieto, é para ficar em silêncio. E naquela época, os espias tinham voltado com um relatório motivado pelo que o homem vê, sem a visão fornecida pelo Espírito Santo. Quantos filhos e filhas de Deus estão sendo movidos por aquilo que os homens estão dizendo, por aquilo que você está vendo pelos olhos naturais, e você não está entendendo o que Deus está fazendo? Então nós temos que compreender isso. Nós falamos o mês passado, quando lançamos em agosto e depois também em setembro, os 40 dias proféticos, baseado justamente quando Josué encaminha 12 homens para espiar a terra. E depois de 40 dias, eles trazem relatórios. 10 trouxeram um relatório incrédulo, negativo, pessimista. E 2, Caleb e Josué, positivo, otimista. Eles viram os problemas, mas viram as coisas boas também. Então nós temos que entender, meus amados, que muitas vezes a história está se repetindo. Então, como eu disse, naquela época, os espias tinham voltado com um relatório motivado pelo que o homem vê, sem a visão fornecida pelo Espírito Santo. Então, ou seja, sua incredulidade de que eles poderiam tomar as terras tinham selado o destino deles no deserto, a incredulidade. A incredulidade, puxando isso, vem os murmúrios, só murmuração, murmuração. Olha, não tem quem aguenta, gente que só vive murmurando, misericórdia. Não é fácil, né? Agora, com as lições aqui nessa história em mente, Josué teve uma diretriz. Errar, todo mundo erra. Todos nós erramos em algumas coisas, né? Mas aprenda com os erros a não errar mais. Então Josué já tinha visto lá atrás como é que foi o negócio. Então agora a diretriz de Josué sobre manter o povo em silêncio. Então manter o silêncio é uma precaução que nos ensina, minha gente. Ou seja, ao encarar grandes desafios, não permita que seus lábios falem palavras inacreditáveis. Proíba, em nome de Jesus, gente. É ser forte que Deus está falando. Proíba que a fala desmoralizadora saia de seus lábios. Hoje a gente vê tanta coisa, né? Pessoas, né? Desmoralizando outras pessoas publicamente, né? Isso em rede nacional, internet, é uma coisa esquisita, sabe? Muito reprovável a maioria delas. Só a graça de Deus, né? Então, meu amado, não seja contaminado com o barulho deste mundo. Não seja contaminado pela ira dos outros. Tem muita gente no arraial de Deus irados, indignado. Aí eles querem, parece que, passar aquela ira para a gente. Mas eu não aceito isso, eu não recebo em nome de Jesus. Então, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos,
pode trazer coisas boas pra gente ou coisas ruins. Você que tem que saber. Você que tem que peneirar, minha gente. É você, meu amado. Você que tem que fazer um pente fino na tua vida. Hã? Se você está ouvindo uma coisa que está te afastando de Deus, que está te deixando indignado e até ficando incrédulo, amado, acorda, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder, cai fora. Entendeu? É isso. Então, silêncio é a palavra. Então, proíba que a fala desmoralizadora saia de seus lábios. As palavras podem ligar ou libertar. Por isso, a ordem é silêncio. Interessante que, mais tarde, eles veriam a salvação do Senhor seguido por um grito. Na hora certa teve o grito. E eu encerro aqui e oro com vocês. Josué 6:20. Chega a hora de gritar. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Não há tempo do silêncio, e há tempo de você bradar a vitória, bradar. Esta é a palavra que Deus ministrou para mim e para passar para vocês. Deus amado e querido, quero te agradecer, Senhor, por esta rica palavra, que nesse texto há muitas coisas tremendas, Pai. Eu espero, Pai, que do outro lado, que tem ouvintes, pessoas queridas que o Senhor ama, que elas possam ter entendido e que elas possam ter interesse em ler todo o capítulo 6 de Josué para entender coisas que o Senhor ainda vai falar com elas este dia e este mês de outubro. E em o nome de Jesus, Pai, que possamos saber se silenciar quando tem que estar em silêncio e também bradar quando tiver que bradar, Senhor. Em nome de Jesus, afasta de nós todo o mal, Senhor, toda a incredulidade, todo o pessimismo, todo o negativismo. Em o nome de Jesus, eu repreendo e expulso todo o mal, bata em retirada da nossa vida, do nosso caminho e de cada um que recebe esta instrução, recebe esta oração. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Abençoa a água que o povo separa, após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, da empresa, dos negócios. Pai, que este mês de outubro seja um mês de grandes realizações, Pai. Nos dê capacidade, habilidade, sabedoria e nos livre de todo o mal, Senhor. Que a bênção da saúde, da paz e da alegria, a alegria do Teu Espírito Santo, e seja na vida de todos que recebem essa instrução, sejam abençoados em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que semeiam no nosso ministério e aqueles que vão começar também a semear a partir de hoje. Assim seja. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.